Olá! Começa agora a 6ª edição do Correspondente Local do ano letivo de 2021, telejornal laboratorial do curso de jornalismo da UEPG. Eu sou Marcela Panzarini. Nesta edição do Correspondente Local você confere: fertilizantes importados da Rússia têm alta de preço e afetam produtores rurais. Ponta Grossa apresenta crescimento no número de startups e ocupa 6º lugar no ranking paranaense. Fechamento do Hospital Pronto Socorro mostra precarização no serviço prestado à população e desgaste dos funcionários. Prefeitura prevê retorno do 6 às 6 após 2 anos interrompido pela pandemia do coronavírus. Está no ar o Correspondente Local. Preço de insumos agrícolas afetam grandes e pequenos produtores. Confira a reportagem de Yuri Marcinik. Desde o dia 24 de fevereiro, quando tropas russas invadiram a Ucrânia, as exportações do país governado por Vladimir Putin vêm sofrendo severas sanções econômicas do Ocidente. Enquanto em países como na Europa e nos Estados Unidos os principais alvos das sanções foram produtos como o carvão, o gás natural e o petróleo, no Brasil o principal alvo foi o fertilizante. Atualmente no Brasil, cerca de 85% dos fertilizantes consumidos são importados. Desses, 23% vêm da Rússia. Com a alta nos preços dos fertilizantes, os mais afetados foram os pequenos produtores, os quais não são abrangidos em políticas de venda de estoque como cooperativas grandes e outros agronegócios. Esse é o reflexo de uma política que nos últimos 10 anos priorizou a importação sobre a produção de insumos agrícolas no território nacional. Com a privatização de entidades como a Fafem de Araucária em 2020, que regulava a produção e preços dos insumos, os pequenos produtores tiveram de migrar para a compra de fertilizantes no mercado varejista. Como explica o produtor Célio Rodrigues, do pré-assentamento Emiliano Zapata, composto por agricultores familiares. As empresas nacionais, inclusive pública, que nós tínhamos no nosso país, foram fechadas nos últimos 2 anos. Né? E com esse conflito na Ucrânia, com certeza o preço desses insumos vai se elevar e, ademais de se elevar, não vai ter para todos os produtores. O processo foi acentuado pela guerra na Ucrânia. Essas famílias, elas usam insumos que são vendidos no mercado, insumos à base de NPK, e elas vão sofrer um pouco esse ano por causa da questão do preço que se elevou, desses insumos para a agricultura devido ao conflito que está instalado desde fevereiro na Ucrânia. O professor de economia da UEPG, Renato Alves, especialista em agronegócio, comenta que os produtores possuem algumas alternativas a curto e médio prazo para a questão da pouca disponibilidade de fertilizantes. Então, uma das estratégias que os produtores podem fazer é o quê? É mudar a sua produção. Ou seja, se tinha um produtor de soja, ele pode passar a produzir outra leguminosa, como no caso do feijão. Por quê? Porque a soja demanda muito NPK. E já o feijão já tem uma demanda por esses nutrientes menor. No entanto, a oferta de soja vai ser prejudicada. Mas olhando para o lado do produtor, para ele ter uma renda, ele tem uma saída como essa, e não sofrer tanto prejuízo. O outro ponto também é o quê? Os produtores reduzirem a área plantada. Então, do modo que ele conseguir reduzir a área plantada, ele vai fazer com que ele não perca, a produtividade seja a mesma. Contudo, nem todos os produtores irão aderir a essas opções. Não é uma saída que eu recomendo, No entanto, muitos produtores vão acabar fazendo isso. É o que tem disponível de fertilizante, eles vão utilizar. Então, se antes eles usavam 100%, agora vão usar 75% e vai distribuir em toda a área. Então, isso, consequentemente, vai ter uma queda na produção. O rendimento da planta vai cair, então vai ter uma queda da produtividade. No último dia 11, o governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, o PNF, para a fomentação da produção nacional dos insumos. O objetivo do PNF é reduzir a dependência de importação de NPK de 85% para 45%. O plano começa a vigorar no próximo dia 12, quando a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, irá para o Canadá para tratar do tema. O país, depois da Rússia, é um dos principais exportadores de fertilizantes para o Brasil.
Estudo demonstra 50% de avanço no número de startups no Paraná. Ponta Grossa possui 81 ativas. Veja a produção do repórter Lucas Miller. Uma pesquisa promovida no estado do Paraná pelo Sebrae indicou um crescimento de 50% no número de startups no estado desde 2019. Em Ponta Grossa não é diferente. A cidade está em 6º lugar na pesquisa, com 81 startups ativas. A Ponta Grossa tem um negócio que é muito legal, que eu acredito que por ser uma cidade universitária, assim, tem uma qualidade profissional aqui muito grande. Então isso com certeza é um fator que coloca a Ponta Grossa num lugar único para você ter acesso a mão de obra qualificada e pessoas que efetivamente consigam entregar ali e fazer o negócio crescer. Assim. Então a gente acha que esse é um dos principais diferenciais da gente estar localizado aqui. O modelo de negócio das startups baseia-se na inovação e no potencial de crescimento. As empresas buscam suprir uma carência no mercado e procuram financiamento externo. No Paraná, o Startup PR do Sebrae é um projeto que busca monitorar e colaborar com empresas do Paraná para crescimento e estabelecimento no mercado. Apesar do crescimento das startups na cidade, as empresas ainda enfrentam dificuldades de se estabelecer no mercado. Eu acho que toda startup enfrenta várias dificuldades, né? Principalmente até encontrar o seu mercado, né? Então, a gente, pensando em dificuldades estratégicas, assim, a gente demorou, na verdade a gente encontrou um mercado bem legal, aí veio a pandemia, a gente teve que pivotar, mudar o nosso modelo de negócio e agora a gente encontrou o nosso mercado novamente, só que é um outro mercado, né? Eu acho que essas foram as maiores dificuldades até agora. E aí, pensando nas burocracias de abrir a empresa, a gente acaba sofrendo, por exemplo, em não ter um histórico muito grande de pagamentos e de receita, enfim, o que acaba prejudicando a gente em algumas linhas de crédito, por exemplo, que a gente tem interesse em participar, ou até em determinadas iniciativas financeiras que exigem um histórico maior. Mesmo que o número de startups em Ponta Grossa esteja crescendo, são poucas as empresas que estão em seu estado de operação completa. De acordo com a pesquisa, a maioria estão ou em fase de descobrimento ou em fase de estabelecimento. O Hospital Pronto Socorro é fechado por infrações sanitárias e profissionais são realocados. Leonardo Duarte tem os detalhes. A Vigilância Sanitária autuou a Prefeitura de Ponta Grossa e o Hospital Pronto Socorro por infrações sanitárias. A estrutura do hospital se encontra com rachaduras, roedores e risco de desabamento do teto da entrada de urgência. Para Luiz Eduardo Place, diretor de saúde do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, o fechamento do pronto-socorro prejudica o atendimento primário na saúde do município. Quando a gente pensa em pronto-socorro, a gente não pode deixar de lado também o entendimento do que é o pronto-socorro e o que é o serviço do pronto-socorro. Então, hoje a gente sabe que cabe ao município a responsabilidade sobre os atendimentos gerados na atenção primária. Porém, o pronto-socorro foi criado na necessidade da população em ter um hospital próprio que atendesse às suas necessidades, isso há um tempo atrás. Com a vinda do hospital regional, esses atendimentos eles acabaram sendo degradados em relação ao pronto-socorro para esses outros locais e os outros hospitais que tem em Ponta Grossa. Mas a gente não pode esquecer que também o pronto-socorro ele acaba ajudando a população. Porque se eu não tenho vaga em outro hospital, se fica difícil a relocação em outro hospital, a gente tem um local municipal do qual serve de retaguarda, serve de acolhimento para essas pessoas que muitas vezes não conseguem atendimento. Então a população de Ponta Grossa estava bem assistida. Embora a gente entenda que é necessário fazer reforma, sim, é necessário. Mas é necessário também que depois da reforma esse atendimento volte a funcionar. Para garantir o acesso à população, atendimentos mais complexos, né, enfim, cuidados mais complexos, mas também para poder, de fato, mesmo manter essa necessidade que a gente tem enquanto comunidade desse hospital. A Vigilância Sanitária já havia autuado o hospital pelas mesmas infrações. Atualmente, a Prefeitura Municipal determinou o bloqueio do centro de cirurgias para evitar fechamento total do hospital. Vários funcionários do hospital estão sendo realocados para as outras áreas da saúde da Prefeitura. Além da precarização estrutural do trabalho dos servidores,
o atendimento à população será insuficiente com as terceirizações do setor. O sindicato ele se coloca contrário à questão da terceirização e nos colocamos contrário justamente por quê? Porque existem danos tanto para a população quanto para o servidor. O nosso principal objetivo enquanto sindicato é trabalhar com a questão do servidor, é pensar no bem-estar do servidor, nos direitos do servidor, é tentar garantir para ele condições de trabalho adequadas. Então, quando a gente pensa assim, a gente vai encerrar um serviço que já existe há anos, que o município já toca há anos, embora não seja responsabilidade do município, mas o município já toca há anos esse serviço. E o município, por si só, pela necessidade de tocar esse serviço, ele contratou pessoas qualificadas para tocar o serviço. Então, o que a gente vê de dano, por exemplo, para a sociedade? Uma mão de obra desqualificada, né? Não é desmerecer ninguém que vai entrar pelas organizações, pelas empresas terceirizadas, mas hoje a gente tem nesses serviços pessoas que, de fato, entendem o que fazem e fazem, de fato mesmo, com qualificação. A prefeita municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, anunciou a reabertura do pronto atendimento infantil no Hospital Materno Infantil no dia 1º de abril. Porém, o retorno não tem previsão de reabertura. Atendimento especializado em pediatria segue disponível na UPA Santa Paula. As reportagens que integram o correspondente foram produzidas no contexto da pandemia do Covid-19. Com o retorno das aulas presenciais em fevereiro de 2022, as reportagens e entrevistas estão sendo feitas seguindo os protocolos de biossegurança da UEPG e do curso de jornalismo. Aplicativos brasileiros de entrega oferecem baixas condições de trabalho e aumento de custos prejudica motoboys. A reportagem é de João Gabriel Vieira. Motoboys se adaptam ao aumento dos custos de trabalho, ao mesmo tempo que exercem a profissão sem direitos trabalhistas. Segundo o relatório da Oxford Internet Institute, aplicativos brasileiros de delivery não pontuaram mais que 2 pontos de um total de 10 em estudos sobre condições mínimas de trabalho. iFood, Uber, 99, Rappi e Get Ninjas foram as empresas analisadas. iFood e 99 obtiveram 2 pontos. A Uber obteve 1 ponto, enquanto a Get Ninjas e a Rappi não obtiveram nenhum ponto. O resultado brasileiro é similar ao de países da América Latina, entretanto é inferior ao do continente africano, europeu e asiático. Além das precárias condições oferecidas pelos aplicativos contratantes, diversos equipamentos e peças utilizados na manutenção das motocicletas tiveram aumento de preço nos últimos tempos. O motoboy Gabriel de Lima, que exerce a função no período da noite como complemento de renda, explica que o recente aumento das taxas por entrega ajuda, mas não resolve todos os gastos. Tudo sobe, né? A gasolina subiu, assim como subiu o óleo, o pneu, e a gente gasta bastante, né? Troca de óleo, né? Toda semana, bem dizer. Então a taxa tem que subir assim como sobe a gasolina, né? Gilmar Tlumaski, motoboy de uma empresa local, conta que apesar de serem uma empresa independente, com vários motoboys contratados, ainda prestam serviços para iFood e outros aplicativos de forma terceirizada. O motoboy reforça que apesar do aumento da taxa de entrega que aconteceu recentemente, o reajuste ainda não acompanha a inflação de peças e outros produtos. A gente teve que dar uma atualizada, né, nos preços, teve que subir um pouquinho, né, não só pelo fato da gasolina, porque a moto não é só a gasolina que vai, é o pneu, tipo o pneu, um exemplo, a gente pagava 130, a gente está pagando 260, 270 reais, um pneu simples, uma moto simples, né. Tipo óleo subiu, tudo subiu, sabe? Não somente a gasolina, sabe? Tudo subiu, então a gente acaba tendo que subir, só que a gente ainda não consegue subir o tanto que tipo, subir tipo total, assim, sabe? Que nem fosse para dobrar, triplicar, igual sobe as coisas. Tipo, a gente sobe R$1, R$2, R$3, né? Que se a gente subir demais, acaba não tendo muito serviço. Apesar do contato frequente entre os motoboys, não existe nenhuma forma de organização sindical ou de classe da categoria em Ponta Grossa. Assim, os motoboys acabam tendo de negociar trabalhos individualmente e não conseguem avançar discussões por direitos trabalhistas. Alimentar pombos gera crescimento descontrolado da espécie e acelera a transmissão de doenças respiratórias. Informações com a repórter Evelyn Paes. O hábito de alimentar os pombos resulta no desequilíbrio populacional da espécie, com um aumento significativo das aves na cidade. Motivo que ocasiona problemas para o ambiente e para a saúde das pessoas. Algumas doenças são transmitidas pela poeira contendo fezes secas de pombos contaminados por fungos, podendo afetar o sistema respiratório das pessoas.
De acordo com a Lei Municipal número 12.473, vigorada em abril de 2016, é proibido alimentar os pombos. Ao alimentá-los, a população corre risco de saúde, pois os pássaros podem transmitir diversas doenças, entre elas respiratórias, alérgicas e neurológicas. Além disso, as fezes dos pombos também danificam patrimônios públicos, monumentos, pinturas e fachadas. O problema de excesso dos pássaros é antigo em Ponta Grossa. Há 11 anos, a Prefeitura realizou uma campanha para conscientizar a população, mas atualmente parece que o problema foi esquecido na cidade. Eu acho que atrapalha. É um problema meio sério que o pessoal já fica meio naquela, né? Então eu acho que a prefeita tinha que mandar recolher. A ela como pessoa, né? Ela podia mandar recolher para algum lugar, né? Dar uma direção a elas. Porque dá dó, não dá para maltratar o bichinho. O bichinho também precisa viver, né? Tem que recolher os cachorros, poderiam dar jeito de recolher os bichinhos também. Por serem simpáticos e símbolos de paz, algumas pessoas gostam de alimentar os pombos com restos de comidas, pães, pipocas, que são alimentos inadequados para a espécie. No entanto, as placas nas praças da cidade são a única forma de orientar a população. Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério de Saúde, algumas das medidas de controle dos pombos são não alimentá-los, não deixar restos de alimentos pela cidade, acondicionar corretamente o lixo em recipientes fechados e retirar ninhos e ovos. É importante para a saúde de todos controlar o excesso dessas aves na comunidade, fazendo com que eles procurem locais mais adequados para viver, com alimentação correta e longe dos perigos da cidade. Secretaria Municipal de Cultura reúne músicos de Ponta Grossa para debater novo edital do Sexta às 6. Acompanhe os detalhes com Cássio Murilo. Depois de 2 anos sem edições por conta da pandemia, o Sexta às 6 pode retornar à atividade em 2022. O tradicional evento de música na cidade tem sua essência no rock, mas abriu espaço para outros gêneros musicais em suas últimas edições. A Secretaria Municipal de Cultura convocou uma reunião com os músicos para auxiliarem na criação de um novo edital, mas apenas 2 compareceram. Na reunião do dia 15 ficou decidida entre secretaria e bandas a obrigatoriedade de apresentação de portfólio e a separação entre bandas mais antigas, com mais de 5 anos, e bandas mais novas, com menos de 5 anos. A banda Velvet Luna nunca teve a chance de tocar no Sexta 6, mas sabe da importância do festival e a visibilidade que ele proporciona. Toda a parte de experiência também, que é super importante, você tocar em um espaço aberto, assim, um público que você também nem conhece tanto, não vê direito. Eu acho que o Sexta é o palco grande, assim, mais acessível, assim, pra gente. Tá banda pequena, acho que é meio mais fácil, assim, de ter ganho experiência nessa parte. Assim. De PG eu acho que ele chega a ser o maior, assim, né? Um dos maiores eventinhos que tem. E vai muita gente que nem, tipo, sabe as bandas que vai tocar, né? Aí a galera só vai conhecendo vocês ali, ganhando, tipo, a gente ganha muito espaço nisso. O baixista Marlon Jamelão, das bandas Kráfica e Demoses, participou com outras bandas em 2017, mas ainda não teve oportunidade de apresentar o material que produz com suas bandas atuais. E aí a gente não tocou nenhuma vez, ainda tentamos, né, em 2020, né, no último edital que teve, a gente tentou, mas não foi possível, né, devido à pandemia. Mas eu acho que é um pouco problemático essa questão, né, do tempo, assim, porque tempo por tempo de experiência acho que não é válido, tá ligado? Eu acho que é mais questão do material próprio mesmo, né, pensando assim numa questão assim, né, que conte mesmo, assim, que vá realmente julgar as bandas, né. Eu acho que o material próprio ele tem mais peso, talvez, que o tempo, assim. De acordo com a secretaria, o edital foi encaminhado à prefeitura e aguarda aprovação para ser publicado. Eu acho importante a gente ter essa conversa entre as bandas que são mais antigas também, que elas também ajudam nós bastante, sim. Bastante ajuda. Se fosse só a gente largado, assim, tipo, no meio de tudo, essa música, assim, nem ter show pra gente achar, assim. Até acho que por causa de outros bandas que ajudou a gente. Exatamente, a galera da Cabana. Cabana ajuda pra caramba, achar show. Ficamos por aqui com a 6ª edição do Correspondente Local. Para acompanhar as produções do curso, siga as nossas redes sociais.
@periódicoepg e nossa página na internet, periódico.sites.epg.br. Até a próxima edição, agradecemos a sua audiência.